E aí, galera, o Ceará viveu nesta terça-feira, dia 23 de janeiro de 2024, uma tarde de apresentação de um jogador, já estava marcado antecipadamente, Ramon, zagueiro Ramon, todo mundo chama de Ramon Menezes, o próprio clube colocou na inscrição para o jogo como Ramon, então vai ficar Ramon, é até melhor, um nome só, soa bem para vocês, soa bem para a imprensa também falar em relação a isso. E ele foi apresentado, né? Estiveram, como todas as apresentações, o Lucas Drubski, lá duas pessoas, né? O Lucas Drubski dessa vez e o Ricardinho, executivo e também assessor do departamento de futebol para fazer essa apresentação do novo jogador, mas ele já estreou contra a equipe do Floresta no final de semana passado e já está aí iniciando uma preparação para o segundo jogo do Ceará. O Ceará jogou contra o Maracanã semana passada e está em preparação para o segundo jogo do Ceará contra o Floresta nesse próximo final de semana. Mas as coisas do Ceará nessa semana estão focadas num outro ponto. O Ceará com dívidas trabalhistas, Barleta entrou com uma ação contra o Ceará, o atacante Zé Roberto, que é do Ceará emprestado ao Sport, também entrou com uma ação trabalhista, a mesma banca de advogados, e o Ceará ainda tem contra ele uma causa civil, o Floresta, que quer a parcela dele, ele tinha 40% dos direitos econômicos do Marcos Vitor vendidos ao Bahia, metade o Bahia já pagou, a outra metade o Bahia deve pagar pelo acordo que foi feito até o dia 30 de janeiro, para garantir os seus valores. O Floresta entrou com essa ação na justiça, porque dessa metade ele teria aí os seus 40%, ele teria quase todo esse valor de metade da compra dos direitos do Marcos Vitor, porque o Ceará não tinha pago a parte dele da primeira metade, é isso que alega o Floresta. E além disso, ainda há denúncias de conselheiros com o aumento do endividamento que o clube teria, que chegaria a casa de 46 milhões com a Receita Federal. Será que isso atrapalha ou não dentro de campo? Vamos ouvir aqui o Ramon, o que é que o Ramon Menezes fala sobre o assunto. Eu vou falar por mim. Claro que a gente, quando a gente assina um contrato, a gente quer que o clube, tanto a gente como o clube, cumpra todas as partes. Mas deixar claro que aqui no Ceará o presidente teve uma reunião com a gente, falou tudo, falou sobre o que está acontecendo com o clube, o que tá para vir pela frente. A gente está focado nisso, a gente tem a confiança dele, a gente confia muito no trabalho do presidente. Isso não atrapalha em nada durante os jogos, dentro de campo, durante os treinamentos, não atrapalha em nada, até porque a gente é profissional, a gente entende isso. O Ceará é um clube que vai reverter essa situação, vai estar passando por dificuldade, está sim, mas a gente crê que vai mudar isso tudo. E o importante é que está todo mundo junto, independente do que está acontecendo por fora, mas está todo mundo junto. Aqui dentro a gente está blindado, a gente está focado, a diretoria está dando confiança para a comissão está dando confiança para a gente jogadores, que é o mais importante, e pode ter certeza que o que está acontecendo não está atrapalhando em nada dentro de campo. É claro que esse é o assunto palpitante, e tem inclusive explicações que devem ser dadas pelo presidente João Paulo Silva. Quando eu estou gravando esse vídeo, João Paulo ainda não falou. Espero que quando o vídeo estiver sendo colocado no ar, o João Paulo já tenha falado sobre o assunto, a gente também possa conversar em relação a esse assunto. Mas o que dá para dizer segundo a informação do Ceará, ainda não tinha recebido até hoje, no começo da tarde, a informação de como é a ação do Zé Roberto. Quanto a Barleta, o clube confessa que havia atraso, diz que não havia esse atraso de 3 meses para formar uma multa rescisória, que a juíza do caso pediu até quinta-feira para o Ceará levar os comprovantes, e que o clube está quitando para na quinta-feira já mostrar que está tudo pago com o Barleta. Vamos aguardar essa audiência que acontece na próxima... Aliás, não é audiência, né? Essa entrega de documentação que acontece por parte do Ceará à Justiça na próxima quinta-feira. No caso dessas dívidas que foram denunciadas, inclusive, por conselheiros do clube, a afirmação do clube é que o clube está entrando num novo refinanciamento dessas dívidas federais, e para isso a dívida que estava parcelada, ela volta ao seu valor total de 46 milhões, e o clube vai pagar apenas 50%, entrando
nesse novo processo iniciado de refinanciamento das dívidas com a Receita Federal. Então o clube pagaria 23 milhões de forma parcelada. Essa é a resposta do clube. E em relação ao Floresta, a segunda metade do dinheiro vai vir e o Ceará vai pagar, vai quitar então a dívida com o Floresta. Essas são as informações. Vamos acompanhar e ver se isso realmente vai acontecer. Se haverá o pagamento do total do Barleta e se a juíza vai aceitar isso, porque segundo os advogados do clube não tem mais como aceitar. É rescisão indireta, eles acham que o Ceará tem que pagar todos os salários do Barleta até 2028, o contrato do Barleta com o Ceará é até 2028, os advogados dizem isso, o Ceará diz que se pagar não, está tudo ok, e aí o jogador volta a ter vínculo, quer dizer, não deixa de ter vínculo com o clube. Vejamos quem está certo nesta situação. E em relação à questão do Floresta, que o Ceará vai pagar, também vamos acompanhar esse caso, se o Ceará vai fazer, obviamente, esse pagamento. Na questão das dívidas, eu já chequei, realmente o Ceará, existe mesmo um plano de refinanciamento, o Ceará está aderindo a esse plano e deve ter essas dívidas reduzidas e parceladas na Receita Federal. Essa é a única coisa que está certa realmente. As outras questões, a gente tem que acompanhar os casos para saber a veracidade de cada um. E claro, está tudo focado nesse tipo de situação para o Ceará, é começo de semana, mas no final de semana o Ceará joga com Floresta e já estreou jogando mal contra a equipe do Maracanã. Eu perguntei ao Ramon o que fazer para essa segunda partida. A estreia passou, mas o Ceará precisa da primeira vitória no campeonato. O que fazer para não cometer os mesmos erros da estreia no estadual na partida do próximo sábado contra a equipe do Floresta no PV? A gente procura sempre avaliar, sim, esses primeiros jogos. Como você falou, a estreia é tanto difícil para a gente, jogadores, porque a gente chega num clube novo, a maioria dos jogadores não se conhece. Eu particularmente só conhecia 2 jogadores. E nos treinamentos a gente não consegue ter a mesma conexão durante os jogos. A gente procura dentro do jogo ali tentar se entrosar o mais rápido possível, mas é difícil. No time que começou jogando só tinha o Pulga e o Saulo da temporada passada. Foi um time totalmente novo, um time que a gente está tentando o máximo se conhecer, as características, o que o professor pede. É difícil sim, mas com o passar do tempo eu tenho certeza que vai se encaixar. O professor Mancini está passando a visão dele, o conteúdo que ele quer, para a gente pegar o mais rápido possível. E eu tenho certeza que esses jogos no início do Cearense vai servir para isso, vai servir para a gente botar nossas características em jogo, nosso entrosamento em jogo, para que não aconteça tanta dificuldade como aconteceu nesse primeiro partida. E é isso. O Ceará volta a campo no sábado, vai enfrentar a equipe do Floresta e vejamos como vai se portar o time do técnico Wagner Mancini já nessa sua segunda partida pela temporada. Nesse caso, as duas foram pelo estadual, mas segunda partida na temporada 2024, uma temporada que é bastante importante, que o Ceará promete dessa vez brigar para voltar à Série A, uma vez que ano passado ficou muito distante dessa disputa. Vejamos se a equipe realmente cresce, se ela consegue dar um passo em direção à zona de cima, se ela consegue melhorar tecnicamente da primeira partida para essa segunda partida. Aí já adiante realmente do torcedor no PV, será que colocou inclusive os ingressos à venda, R$30, entre 15 a meia, só se o torcedor entra, então terá um grande apoio, um grande público sábado no PV, o Ceará diante do Floresta.